O mundo se encontra na última fase do sistema capitalista, caracterizada pela mundialização das necessidades através do meio técnico-científico informacional. Isso significa que as tendências de pensamento, comportamentos e valores culturais são transnacionalizados, expostos e impostos como universais por parte da mídia, aliada a grupos hegemônicos de países tradicionais do capitalismo e do sistema financeiro internacional. A tal etapa corrobora com a hiperfinanciarização do mundo, fiduciarização monetária. O que significa isso? Confiar no dólar como moeda de troca desde a conferência de Bretton Woods. Corrobora também essa etapa o incentivo ao capital especulativo, a homogeneização cultural e defesa incondicional do neoliberalismo aos países periféricos por meio de instituições globais. Dentre elas, se destacam o FMI, o Fed, o BIRD e o Banco Mundial. Estas servem para estipular receituários de desenvolvimento socioeconômico a nações subdesenvolvidas, a fim de se obedecer o consenso de Washington, na década de 90, em que foram decididos os rumos da nova macroeconomia, cujos pontos desse consenso eram os seguintes: disciplina fiscal, redução dos gastos públicos, reforma tributária, juros de mercado, câmbio de mercado, abertura comercial, investimento estrangeiro direto, com eliminação de restrições, privatização das estatais, desregulamentação, caso afrouxamento das leis econômicas e trabalhistas, direito à propriedade intelectual. Dessa forma, a camaradagem, com muitas aspas, internacional, vinda dos países ricos, travestida de ajuda ainda, era na verdade uma maneira de colocar em prática um projeto muito rentável aos dominantes, que é o quê? A destruição gradativa do Estado Nacional e redução de sua influência no desenvolvimento das meras colônias do Sul. No lugar das ditas leviatânicas, gigantes, estatais, a iniciativa privada deveria atuar no lugar dessas estatais, a garantir o direito à liberdade econômica a quem já era livre, entre parênteses rico, né? Especialmente em se tratando das empresas transnacionais, as quais, em contraste com a falácia liberal, fortaleceram-se sob direta ação dos estados nacionais, ou seja, comprometidos, esses estados, com o crescimento e o bem-estar de seu povo, e não de uma mera minoria privilegiada. Sem contar que muitas empresas transnacionais ainda são beneficiadas pelo governo do país de origem, por exemplo, a Hydro, mineradora norueguesa que no momento polui a nascente do rio Amazonas. Atesta-se, portanto, a incongruência entre o discurso pregado pelos países ricos e seu histórico de intensa ação estatal. Logo, prega-se Estado mínimo e dependente aos pobres e protecionismo aos privilégios. Dentre esse exemplo de hipocrisia, se destaca o subsídio do governo federal à agricultura na União Europeia, inclusive mediante taxas exorbitantes a insumos agrícolas da América Latina e da Ásia, por exemplo. Caso um mero mortal realize isso no terceiro mundo, a retaliação internacional será sem precedentes. Além do ilustríssimo exemplo de livre mercado regulado, europeu, a questão das fronteiras é crucial no debate dessa nova ordem unimultipolar, vamos dizer assim, pois se preza pelo fim dessas fronteiras, sobretudo para o capital, que por essência não possui pátria, não possui sentimentos, família, cultura, humanidade, muito menos posição política. No entanto, ao se tratar de humanos, relativizam-se as variáveis, ao passo que muros se erguem, altos qual a população de refugiados, consequentes estes das chagas purulentas do imperialismo dantesco dos donos do mundo a partir do século XIX. De última análise, almejam reduzir o homem ao próprio fluxo de capital, previsível, cosmopolita e fetichizado. Enquanto seu criador, próprio homem,
de carne e osso, se mostra cada vez mais reificado, coisificado e aderido a essas engrenagens internacionais de consumo sem fronteira e sem pudores. Eis a globalização famigerada, objeto de estudo de Milton Santos, nosso grande geógrafo, na obra dele, Por uma Outra Globalização. Diante das forças motrizes estruturais do período, o nacionalismo é tratado como tabu, ultrapassado e sinônimo de intolerância ao diferente. Porque aos patronos da comunicação, Império Marinho que o diga, Rede Globo, Rede Goebbels, lacaios dos interesses exógenos, qualquer ideia que contrarie o mantra moderno / pós-moderno é dotada de periculosidade aos detentores da hegemonia global, seja o governo norte-americano, sejam os banqueiros sionistas. A eles, o nacionalismo popular e terceiro-mundista é uma ameaça aos planos de desmonte dos Estados nacionais que eles pretendem. Que mais se assemelham esses Estados nacionais do terceiro mundo a colônias endividadas com a metrópole, efetivando a subserviência incondicional a tais agentes citados. Descompromissados esses agentes com o bem-estar dos povos latino-americanos, africanos e asiáticos, porque o plano é aparelhar o governo, minimizar o intervencionismo, apropriar-se das riquezas naturais e de setores estratégicos da nação hospedeira e escravizar o resto, vulgo povo, conforme os ditames das legislações trabalhistas precárias.